Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula nossa, da nossa disciplina de ciências. E hoje a gente vai estar falando sobre a respiração, qual a funcionalidade da respiração, os órgãos que estão envolvidos com esse processo e, além do mais, é uma parte do qual se dá o trabalho dessa semana para vocês apresentarem. Mas essa temática, eu quis gravar o vídeo para complementar o nível de conhecimento de vocês, caso ficar alguma lacuna, até porque vai haver atividade a respeito desse assunto. Então, assim como os nutrientes e a água são importantes para os seres vivos, né, para que eles sobrevivam, a gente também tem que verificar que o gás oxigênio que está presente no ar atmosférico também é importante, porque é a partir dele que obtemos o processo de respiração. Não sei se vocês já se questionaram qual é a função do oxigênio para o corpo, qual a relação que o oxigênio tem com os nutrientes e como nós acabamos utilizando o oxigênio. Muitas vezes a gente fala sobre o oxigênio, mas não para se questionar, né, a utilidade que ele exerce no nosso corpo. A gente só fala que o oxigênio entra e o gás carbônico sai. Mas por que esse gás oxigênio entra? Qual a importância dele entrar no nosso corpo? Então, a gente vai verificar que, assim como nós, seres humanos, as plantas, bactérias, animais e todos os seres vivos necessitam da respiração para o seu metabolismo, e a maioria utiliza o oxigênio para obter energia. Os mamíferos, como o ser humano e os golfinhos, apresentam a respiração pulmonar. Os peixes já tiram o ar dissolvido na água por meio das brânquias e a maioria dos anfíbios vão realizar a respiração cutânea, que é a respiração pela pele, além da respiração pulmonar. Para nós e para outros seres, a respiração é o sinal mais evidente de que estamos vivos. No caso, o primeiro sinal de alerta, né, de que o bebê está com o seu aparelho respiratório ativo é o choro. Quando uma criança nasce e ela não chora, não sei se vocês já ouviram falar que ocorre casos de um médico ou enfermeira dar um tapinha levemente na criança, no bebê recém-nascido, que é para poder ele chorar e assim ativar o seu aparelho respiratório. O bebê ele também respira no útero da mãe, tá certo? Quando ele está lá no útero, ele está respirando por meio das trocas gasosas que vai estar havendo entre ele, que vai estar ligada lá na placenta, a mãe, por meio do cordão umbilical também. Vai haver essa troca gasosa, mas que não se dá da forma como ocorre fora do corpo, do útero materno. Então, essa atividade da respiração, ela não pode parar. Caso isso ocorra, em alguns minutos, pode levar à morte do indivíduo. Então, a gente vai estar estudando o papel do oxigênio no nosso organismo e como é esse gás presente no ar e como ele chega às células do corpo, onde a energia contida nos nutrientes acaba sendo liberadas. Primeiro momento, né, a gente viu aí de forma simplificada alguns pontos para a gente questionar a respeito da respiração. E agora a gente vai ver as estruturas do sistema respiratório pelo qual o ar vai estar passando. Então, o sistema respiratório ele é formado por vias respiratórias e também pelos pulmões.
E por essas estruturas vão estar passando os gases atmosféricos, incluindo o gás oxigênio, que é fundamental para a vida dos seres humanos. Então, por meio das vias respiratórias, né, o ar ele entra e sai do corpo pelas vias respiratórias e ele vai percorrer o seguinte caminho: nariz, pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. No nariz, as cavidades nasais são as partes de contato do sistema respiratório com o ambiente. E a mucosa nasal produz um muco que é revestida por cílios, que é pequenos filamentos celulares e pelos, que são visíveis no caso a olho nu. Esses cílios e os pelos, assim como o muco, vão impedir a entrada de partículas e impurezas e micro-organismos no interior do sistema respiratório. O muco ele tem a importância de fazer com que o ar ele seja umedecido, assim como evita a perca excessiva de água por meio da respiração. Então, é necessário a gente fazer o processo de respiração por meio do nariz, que é errado a gente respirar por meio da boca, porque no nariz vai haver a filtração do ar, evitando que micro-organismos e partículas de impureza também entrem no aparelho respiratório. Então, o muco ele vai estar aí tendo uma importância também, que é a meleca, de estar umidificando o ar e fazendo com que não haja uma perca excessiva de água por meio da respiração. Então, a membrana que reveste as cavidades nasais é rica em vasos sanguíneos que vão estar aquecendo o ar que entra no nariz. Isso é vantajoso porque impede o resfriamento excessivo das demais partes do sistema respiratório. Por isso, devemos respirar o ar pelo nariz e não pela boca, garantindo que o ar chegue mais limpo e aquecido também aos pulmões. Então, a faringe é uma câmara, né? Assim que o ar passa por meio das vias respiratórias, por meio do nariz, vai percorrer para a faringe, que é uma câmara que serve de passagem tanto para os alimentos como para o ar, porque ela é comum, é uma estrutura comum ao sistema digestório e também sistema respiratório. Em uma das extremidades da faringe, que se comunica com as cavidades nasais e com a boca, na outra extremidade com a laringe, que faz parte do sistema respiratório, e com o esôfago do sistema digestório. O órgão que liga a laringe à traqueia é a laringe, né? O órgão que vai estar ligando a faringe à traqueia vai ser a laringe. E na parte superior da laringe está a epiglote. A epiglote nada mais é que uma válvula que vai estar fechando durante a deglutição, ou seja, no momento que a gente está se alimentando, impedindo que os alimentos passem para a traqueia. E ali também vai estar as pregas vocais, que com a passagem do vento, do ar, na verdade, por meio das pregas, é emitido o som, que é a nossa fala, a nossa voz. Da laringe, o ar passa para a traqueia. A traqueia é um tubo formado por anéis cartilaginosos, como vocês podem estar vendo aí. É como se existissem vários anéis juntos que mantém aberta. Esses anéis cartilaginosos da laringe, da traqueia e dos brônquios impedem o fechamento do tubo respiratório, o que dificultaria a passagem do ar. A traqueia também é revestida por muco e cílios que vão também estar filtrando o ar. Na extremidade inferior, no interior dos pulmões, a traqueia se bifurca em dois brônquios, que é os brônquios direito e esquerdo. Os brônquios eles vão estar ramificados, subdividindo em partes menores que vão formar a árvore branquial. E essas ramificações mais finas dos brônquios são denominadas de bronquíolos. E os bronquíolos terminam em minúsculas bolsas com paredes muito finas, bastante
irrigadas por capilares, que são vasos sanguíneos finíssimos. E essas bolsas são os microscópicos alvéolos pulmonares, com que há mais de 300 milhões em cada um dos nossos pulmões. E nós, né, seres humanos, a gente contém 2 pulmões, que é o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E esses pulmões, eles estão revestidos por uma membrana muito fina, que é denominada de pleura. A pleura interna, ela está aderida à superfície pulmonar e a externa está aderida à parede da caixa torácica. Entre as pleuras há um estreito espaço, que é a cavidade pleural, que é preenchido pelo líquido pleural, que contribui para que elas permaneçam lubrificadas, deslizando uma sobre a outra e assim facilmente os movimentos respiratórios de expansão e retração dos pulmões ocorrem. Então, os pulmões são formados também por bronquíolos e alvéolos. Eles não apresentam músculos, os pulmões. O conjunto de milhões de alvéolos formam a parte externa da superfície, que dá aspecto esponjoso aos pulmões. Não sei se vocês já ouviram falar que o pulmão é esponjoso, então é devido à presença dos milhões de alvéolos. É muito vantajoso para o organismo que os pulmões tenham uma grande superfície de contato, pois isso representa maior capacidade também de absorção de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico. Em cada pulmão de uma pessoa adulta tem em torno de 25 centímetros a 30 centímetros de comprimento, e eles preenchem a maior parte da cavidade torácica e ficam apoiados ao músculo chamado diafragma. O diafragma ele fica abaixo dos pulmões, como vocês podem estar vendo aí na imagem do lado direito, que vai estar separando o tórax do abdômen. E é fundamental nos movimentos respiratórios, e ele só existe nos mamíferos. Então, a presença do diafragma só está presente nos mamíferos e vai estar aí separando o tórax do abdômen. Assim como vocês estão vendo aí do lado esquerdo, as pleuras, né? As pleuras internas e externas, que têm uma grande importância também na questão ligada aos pulmões. E quais são os movimentos respiratórios, né? A gente respira o tempo todo durante nossa vida, sem parar. Mas a gente nunca para pensar nisso. E você sabe por quê? Então, os movimentos respiratórios, eles não ocorrem conforme nossa vontade. A questão do comando da nossa respiração se dá por uma área que está presente no sistema nervoso, que a gente chama de bulbo. Então, quando a concentração de gás carbônico no sangue aumenta, o bulbo ele envia mensagens para músculos intercostais e para o diafragma, o que faz com que eles se contraem e relaxem, provocando os movimentos respiratórios. E a cada ciclo respiratório ocorre alternadamente 2 movimentos que a gente vai estar vendo aí, ilustrados na imagem do slide, que é a inspiração, que é a entrada de ar do ambiente para os pulmões, e a expiração, que vai ser a eliminação do ar dos pulmões para o ambiente. Então, quando inspiramos, os músculos intercostais e o diafragma, eles vão se contrair, fazendo com que os primeiros se afastem um do outro e o diafragma se abaixe. E nesse instante há um aumento do volume interno da caixa torácica e a pressão interna dos pulmões fica ainda maior, né? Inferior à pressão atmosférica, quer dizer, provocando aí a entrada do ar dos pulmões. Já na expiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles vão relaxar e o diafragma e os músculos intercostais voltam à posição original.
E nesse momento, há diminuição do volume interno da caixa torácica e aumenta a pressão interna, tornando-a maior que a pressão atmosférica, que é a pressão externa, o que resulta aí na saída do ar dos pulmões. Então, a gente vai ver que a entrada e a saída do ar dos pulmões ocorre pela ação conjunta entre o diafragma e os órgãos da parte muscular, não é os órgãos, mas sim a musculatura intercostais. E como ocorre a troca de gases? O gás oxigênio ele é captado por meio do ambiente, ele vai entrar nos pulmões e deles vai passar para o sangue. O gás carbônico é produzido nas células e, por sua vez, passa do sangue para os pulmões e dele para fora do corpo. Esse processo é denominado de respiração pulmonar. Ao passar pelos alvéolos pulmonares, o sangue absorve o gás oxigênio, inspirado do ar atmosférico, ao mesmo tempo que vai estar liberando no interior dos alvéolos o gás carbônico produzido pelas células. Então, o sangue oxigenado é transportado para todos os tecidos do corpo e o gás carbônico é expelido, ou seja, expulso do corpo pela expiração. A troca de gás carbônico do sangue pelo gás oxigênio captado do ambiente é denominada de hematose. Nesse processo vai haver o que a gente chama de liberação de energia, né? Que essa liberação de energia a gente vai ver aí que ocorre graças ao gás oxigênio que está presente no ar. Então, o resultado do processo digestivo, que são os nutrientes absorvidos pelo nosso corpo, passa para a corrente sanguínea. O gás oxigênio do ar inspirado no processo respiratório também chega à corrente sanguínea. E aí, a partir delas, no interior das células, ocorre a respiração celular. É como ocorresse a respiração nos órgãos do nosso corpo e depois a respiração no interior das nossas células. E no interior dessas células vai haver umas reações químicas entre o gás oxigênio e a glicose, ou seja, vai haver a união dessas duas substâncias. A glicose é um carboidrato simples que é resultante da digestão. E essas reações vão liberar energia, a energia da glicose, que pode ser utilizada em várias atividades do nosso corpo, que é liberado por meio da respiração celular, essa energia vai ser utilizada pelas funções vitais do nosso organismo, como atividade muscular, produção de hormônios, raciocínio, crescimento, processos reprodutivos, de reprodução. E nesse processo também vão ser produzidos o gás carbônico e água. Então, vai ter a união da glicose proveniente aí dos alimentos, junto com o gás oxigênio proveniente do ar, que quando unir, vai haver a reação química com a formação de 3 substâncias, que é a energia, o gás carbônico e a água. Então, parte da água presente no organismo também é eliminada na forma de vapor pelas vias respiratórias. E a respiração celular pode ser representada dessa maneira, que está aí simplificada. Glicose mais gás oxigênio. A setinha indica o sentido da nossa reação química, que vai formar energia mais gás carbônico e água. Então, à medida que aumenta a atividade do corpo, aumenta a necessidade de gás oxigênio nas células do nosso organismo e também liberação de energia. A gente aqui temos uma parte para a gente poder perceber, né, e verificar. Não sei se vocês o que acham dessa figura representada, o que vocês acham que demonstra. Vocês acham que essa época pode ter ocorrido em que determinada situação isso, né, da imagem retratada pode ter ocorrido? Porque não existiam mulheres nessa imagem?
por muito tempo, não se sabiam, né? Não se sabia, não, na verdade, não tinha o conhecimento. E aqui a gente tem destaque, né, de olho no legado, que é a parte da anatomia humana, que é uma ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo dos seres vivos, de animais e plantas, que por muito tempo não se havia o conhecimento que temos hoje com relação ao corpo e à estrutura física de alguns animais. Só foi possível por conta de dessecação de cadáveres, que também, em algum período, as igrejas não permitiam casos como esses acontecesse, de fazer estudos em cadáveres. Aí vocês vão analisarem que é uma imagem que retrata, na verdade, de uma aula sobre o estudo do corpo, que no século XVII os homens usavam rufos, golas plissadas e engomadas, que tinha a função de evitar que sujasse o restante da roupa. Então, o rufo era utilizado por pessoas da alta classe, a aristocracia dos reinos, e nessa época os estudos eram exclusivos para homens, e as mulheres ela ficavam mais destinadas a atividades domésticas. E aí a gente tem uma imagem, corte da anatomia humana, que começou já por meio dos egípcios, preparando os corpos para serem mumificados. E as técnicas elas foram evoluindo, as pesquisas foram avançando, surgindo novos conhecimentos sobre as formas dos órgãos internos, assim como o funcionamento. E aí a gente percebe que a gente só tem o conhecimento hoje graças a esses estudos, né? Mesmo que era uma coisa que na época, para a época, fosse proibido, a igreja não permitia esses estudos por conta de toda a questão por trás, né, da religiosidade e tudo mais, mas se viu também a importância de ter esse conhecimento de como era o nosso corpo internamente, para poder assim avançar e também prevenir, assim como também tratar de determinadas enfermidades nos órgãos. Então, a partir da criação do microscópio, possibilitou fazer estudos em células, assim como descobrir seres vivos no mundo microscópico, né, que são os micro-organismos. E desse modelo de microscópio, a gente vai vendo que tinha os mais antigos e aí vamos se avançando ainda mais nesses termos para microscópios eletrônicos e também de varredura. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, que gostem. Anotem as dúvidas, o que não ficou claro, que eu vou também estar disponível para esclarecimento de vocês. Então, a função aí do oxigênio, né, de maneira geral, do gás oxigênio presente na atmosfera, é a liberação de energia. Então, a gente vai ter a respiração por meio dos nossos órgãos e a respiração também celular. E é nessa respiração celular que vai ocorrer a liberação da energia. Então, a gente pode ficar alguns minutos sem comer, sem beber água, mas não consegue ficar muito tempo sem gás oxigênio. Então, bons estudos, se cuidem e mantenham aí aquelas medidas preventivas contra o Covid.